não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Aspas, é o Alckmin que está dizendo isso, não eu. Não eu. Agora, parece que conseguiram leitura labial, descobriu o que o Milei falou para Giorgia Meloni, que achou tanta graça, no encontro em que ele recebeu abraços efusivos da primeira-ministra italiana, enquanto que o Lula, ela baixou a mão. Exnova, um aplicativo de investimento que oferece a você acesso fácil e seguro aos principais mercados financeiros. Ações. Eu acho que é verdade. Ao contrário dos tucanos, né, desses dissimulados. O Brasil podia decolar, mas Lula abandonou reformas e não deixa. Ai, tadinho, Edmar Baixa, tá preocupado com o Brasil agora. Tá vendo todo o potencial que o Brasil tinha com Paulo Guedes e Bolsonaro e a equipe técnica do Guedes. E tudo isso foi desperdiçado porque o Lula não quer fazer as reformas. Então por que você fez o L? Culpa de gente como Armínio Fraga, Helena Landau, Edmar Baixa, Pécio Arida, Pedro Malan, Fernando Henrique Cardoso e Tutti Quanti. Por conta dessa elite de M, que fez o L e agora fala, o Lula não é um liberal reformista. Hipócritas, hipócritas, 1000 vezes hipócritas. E o resumo é esse, o Brasil é um desastre. Olha aqui. Se você está desanimado com o Brasil, melhor pular esse tweet. O gráfico abaixo mostra o lucro somado de todas as empresas do principal índice de ações de cada país em dólar. As empresas do Brasil estão com lucro em dólar somado 13%, olha que número sugestivo, gente, 13% abaixo do nível de 2010. E os Estados Unidos, 280% acima. China, 73% acima. Índia, 139% acima. Brasil é uma máquina de destruição de valor. Empreender no Brasil é um ato de loucura, praticamente. Olha aí, o lucro das empresas da Bolsa somados em dólar caíram em 14 anos 13%. Que maravilha. É a destruição do Brasil pelos cupins. Aí vem o Datafolha, que ninguém sério leva a sério, e diz que a aprovação do Lula é 36% e a reprovação só 31%. A gente finge que acredita, né? Onde é que eu já vi isso antes? Otimismo com economia cresce e beneficia Dilma em nova pesquisa. Tá. A gente finge que acredita nessas pesquisas. Meus amigos, o Brasil está indo pro buraco, infelizmente. Eu não queria estar fazendo esse tipo de análise, mas eu sou independente e eu faço análise. Eu não obedeço a chefe nenhum e eu não trabalho em banco que tem interesses e conflitos de interesses no Brasil. Mas eu tenho que fugir, né? Tem que fugir com os recursos do Brasil. Olha isso. Indicados de Lula votam com Campos Neto em decisão unânime do cupom. Então todo aquele discurso contra o Campos Neto era ladainha. Até o Galípolo votou com o Campos Neto. Sim, mas o Campos Neto está de saída. E no final desse ano, ele vai dar as chuteiras para um Galípolo da vida. Aí será que vai haver independência e autonomia técnica no Banco Central, que o Lula está selecionando como o grande bode expiatório para impedir o crescimento da economia do jeito que ele gostaria, porque ele é um voluntarista, ele acha que basta quebrar o termômetro, o sintoma, que são os juros, marretar para baixo de forma artificial,
para gerar um moto perpétuo de crescimento. Olha a narrativa da esquerda, olha o parente da Dilma. O bolsonarista Roberto Campos Neto acaba, eu adoro as letras garrafais dele, acaba de manter a Selic em 10,5%, a segunda maior taxa do mundo. Campos Neto está sabotando o país. Só não vê quem não quer. E o Galípolo e outros 3 indicados pelo PT estão sabotando o país também? O cara pálida. Randolfo Rodrigues foi na mesma linha, Guga Noblar foi na mesma linha, todo o gabinete do ódio, toda a milícia digital do PT com a mesma narrativa tosca. Não há justificativa técnica, econômica e muito menos moral para manter a taxa básica de juros em 10,5%, escreveu a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Renata Barreto, uma economista séria, falou, chama teu garoto Galípolo para perguntar por que ele também votou juntinho com Campos Neto para manter em 10,5%. Óbvio que a unanimidade destruiu a narrativa petista. O Financial Times, jornal britânico, deu destaque. PT no poder tenta amordaçar chefe do Banco Central. Imagina quando o Campos Neto sair. O que vem pela frente. Marcel Van Hatten alertou na coluna de hoje na Gazeta. Pode piorar. Eu sou mais enfático. Vai piorar. O país deve a Campos Neto a gratidão por não ter permitido que chegássemos em tempo recorde ao fundo do poço. Eu, desde o início, quem tiver boa memória vai lembrar, nas minhas lives, questionei isso. Será que ele não devia sair logo e deixar a coisa desandar? Deixa o Lula assumir o Banco Central, para o dólar ir para 7. E talvez o Lula não chegue ao final do mandato. Então, será que ele ficando lá não está dando tempo para os comunistas aparelharem tudo e transformarem o Brasil na Venezuela? Eis a dúvida. Até o Estadão. Banco Central deixa Lula falando sozinho. Unanimidade mostra que não haverá leniência no combate à inflação. Mais ou menos. Se o Galípolo assumir como chefe, será que ele vai ser técnico mesmo? Independente do Lula, que vai colocá-lo lá no comando? Cantanhede, escalada de Lula contra a autonomia do Banco Central e Petrobras é tiro no pé. E, de novo, todos os tucanos da mídia se preocupam com a fala do Lula, como se fosse arroubo retórico. Como se a fala do Lula não tivesse conexão nenhuma com o que pensa o Lula e o PT, e com o que eles pretendem fazer. Eis o problema de tucanos. Celso Ming, presidente Lula quer outro Banco Central. Ataques constantes contra o atual presidente e autoridade monetária faz parecer que Lula desconhece as funções institucionais do Banco Central. Faz parecer. Vamos contar para o Lula como funciona o Banco Central e ele vai virar, agora eu entendi, obrigado Ming, valeu, vou parar de falar besteira. Quem precisa aprender alguma coisa? O Lula e o PT ou os tucanos e a imprensa? Que há 20 anos não entenderam o que é o PT e o Lula. Miriam Leitão, olha, passadora de pano número 1 do governo. O que Lula e o PT ainda não entenderam na briga com o BC. Eu poderia dizer, o que Miriam Leitão ainda não entendeu sobre o Lula. Ou finge não entender. Uau! Shopping Center no CD! Ainda não entendeu sobre o Lula. Ou finge não entender. Verinha também. A fábula de Lula sobre a Petrobras e o BC. Mecanismos como a autonomia do Banco Central e a lei das estatais são salvaguardas para as instituições. Não diga, tucaninha. E exatamente por isso o PT quer destruir esses mecanismos. Ficou fácil, entendeu ou não? Governança, separação de Estado e governo e partido, e o Lula e o PT olhando para isso e falando, é isso que precisamos destruir. E a Verinha falando, ele não entendeu para que serve esse instrumento. Meu Deus, por isso que eu digo, né? Se os petistas tivessem como oposição os tucanos, eles não precisavam de oposição. Aliás, não precisaram durante muitos anos. Era o teatro das tesouras.
Já a Gazeta do Povo, não. A Gazeta do Povo faz reportagens sérias e escreve editoriais coerentes há muitos e muitos anos. Hoje, mais um deles. Uma unanimidade nada burra. Ou seja, o Banco Central entendeu que a farra de gasto ilimitado do governo petista provoca a deterioração rápida das contas públicas e a desvalorização da moeda, e que isso tudo vai ser inflacionário logo ali. Não é preciso ser um profeta, um doutor em economia por Chicago para perceber isso. Lula e o PT não sabem ou não querem saber, viu, Verinha, Miriam e companhia, que os juros são efeito, não causa. Uma política monetária contracionista é consequência de inflação fora do controle, ou expectativas de inflação desancoradas. É disso que se trata, da gastança de um governo irresponsável, perdulário. É disso que se trata. Mas, se a Miriam Leitão e a Verinha pelo menos falam: Lula não está entendendo, que ele está dando um tiro no pé, que a instituição funciona bem assim. O que dizer do Reinaldo Azevedo? Esse, autor dos País dos Petralhas 1 e 2, virou o maior defensor dos petralhas. E conseguiu chamar de burro todo mundo que reclamou da fala de Lula, porque não entenderam que Lula estava jogando xadrez 4D. O que o Lula queria era a unanimidade do Banco Central. Ele calculou. Estou até nervoso. O que eles têm contra o Reinaldo Azevedo? O quanto pagam? Porque, meu Deus do céu. Vá lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros.